FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O nosso corpo tem vários sistemas de amortecimento natural dos impactos que a gente recebe no dia a dia. E um deles, na minha opinião mais importante, são os pés. Eu sou Paulo Vitor, tenho 29 anos, sou profissional de educação física e trabalho com corrida desde 2011. A corrida entrou na minha vida em 2006. Eu entrei na academia junto com um amigo meu, primeiramente para tentar emagrecer, que era um pouco acima do peso. A primeira aula, o professor pediu para eu subir na esteira e fazer 30 minutos. Eu achei meio estranho, né? Porque até então eu nunca tinha subido numa esteira. Aí eu ia fazer 30 minutos, depois fazer musculação. No dia seguinte foi a mesma coisa. Eu cheguei lá, perguntei para o professor se o treino seria o mesmo. Ele falou que sim. Eu subi na esteira, mesma coisa, comecei caminhando. Aí os dias foram se passando, a corrida começou a fazer parte da minha rotina. Eu fui aumentando a velocidade na esteira, aumentando o tempo, e de lá para cá não parei mais. Eu comecei a praticar a corrida desde adolescente, mas nunca foi algo profissional. Então eu fui passando a correr um pouco mais e, sem perceber, isso passou a ser uma rotina na minha vida. Meu nome é Isabel Sacco, eu sou professora aqui do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu já sou professora aqui há 20 anos. Conforme eu fui fazendo minhas pesquisas relacionadas a essa área, eu fui me apaixonando cada vez mais pelos pés. Os pés são super importantes para o nosso corpo, tanto para pessoas que têm alguma condição especial, como alguém que tem neuropatia diabética, quanto para esportistas, né? Para pessoas que fazem atividade física, modalidades esportivas, elas precisam do pé para fazer qualquer tipo de atividade. É onde a gente vai receber toda a carga do corpo. Ele precisa ter uma estrutura robusta, o que muitas vezes não acontece, para que possa sustentar todas as cargas que a gente recebe. E aí, pensando nessa trajetória do quanto o pé é importante, sempre me incomodou a questão da gente poder usar elementos exógenos, né? Calçados, palmilhas, órteses, usar esses elementos como uma forma de ajuda para o corpo. É que o corpo não se autossustenta, suporta suficientemente? Então, será que a gente precisa, de fato, de um calçado de R$1.000, R$900, para fazer o papel que 25 músculos do pé, 33 articulações, já não fariam? Então, isso sempre me incomodou. Isso tem uma série de evidências que mostram que, de fato, o calçado não reduz impacto como uma corrida descalça. Então, tem alguns marcos na literatura importantíssimos, uma revista na Nature, que é uma revista que é referência no mundo, dizendo que, olha, veja bem, se você é corredor descalço, dependendo da estratégia que você usa para correr, a sobrecarga mecânica, as cargas que o seu corpo recebe, são menores do que quando você corre calçado. A gente sabe que a corrida é uma modalidade esportiva que gera muita lesão. Então, em um ano, de 30% a 90% dos corredores, 97% em algumas referências, vão lesar em um ano. Da onde vem essa lesão? Essa lesão vem por alguns fatores de risco. O maior deles é se eu lesei já antes. Então, se eu já lesei alguma vez anteriormente, esse é o primeiro fator de risco, eu vou lesar de novo. Que mais? O calçado que eu uso, o piso que eu corro, o quanto eu corro, o volume de treino semanal. Se passa de uma determinada carga, um determinado volume, eu tenho mais chance de lesar. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, 8 anos, algumas pesquisas longitudinais, prospectivas, mostraram que
Se você tem uma sobrecarga mecânica, uma carga que você recebe nos seus pés e no seu membro inferior é alta, você tem mais chance de lesar. Em 2016, eu participei de uma pesquisa aqui na USP. Eu fiz alguns testes. Fiz o teste de biomecânica, fiz alguns exercícios para os pés. Tinha que fazer tanto aqui quanto em casa. E eu senti alguma melhora. Eu senti mais forte meu pé. Tinham vários exercícios de vários graus de dificuldade e todos os exercícios para os pés. Então, às vezes, a gente achava que o exercício era muito simples, outras vezes a gente achava que o exercício era muito difícil, mas sempre a gente estava tentando realizar esse exercício com o objetivo de evitar mesmo uma lesão. O nosso pé, ele é uma ferramenta super poderosa, ele tem uma porção de estruturas. Só de estrutura muscular a gente tem 25 músculos, são 33 articulações, uma série de tendões, fáscias, um coxinha de pouso aqui nessa região do calcâneo, parecido com esse coxinha de pouso aqui, que atenua o impacto também. E esses músculos, eles têm um papel decisivo para atenuar impacto. Só para a gente ter uma medida de comparação, né, no membro inferior, a gente tem 4 articulações, né? O quadril, joelho, patela femoral e tornozelo. No pé a gente tem 33. O músculo, ele hipertrofia. Quando eu hipertrofio, eu aumento a capacidade desse músculo de atenuar cargas. Então, qual que é a lógica? Se eu trabalhar o pé, eu adiciono um elemento a esse corpo para reduzir carga. Então, esses músculos, eles precisam ser trabalhados. Então, a gente bolou um protocolo de exercícios específicos para esses músculos. Isso não se tinha na literatura. E pensamos, vamos escolher corredores que habitualmente correm calçados. Vamos melhorar essa constituição, esse treinamento desse pé, essa força, trofismo, mobilidade, flexibilidade dessas articulações. Vamos ver o quanto a gente ganha em atenuação de carga e vamos acompanhar esses sujeitos por um ano para saber, será que eles lesam menos se eu adiciono esses elementos? Para participar dessa pesquisa, os corredores eles precisavam ter no mínimo 1 ano de experiência em corrida prévia, então não podia ser um inexperiente. Ele precisava ter até 45 anos, de 18 a 45 anos, porque a gente sabe que depois dos 45 anos, de fato, a gente tem mais perdas musculares pelo processo natural da vida. Ele precisava ser habituado a correr com calçado regular, tradicional, nem minimalista, nem parcialmente minimalista, e não ter experiência também em corrida descalça. As avaliações desses corredores, elas eram feitas aqui, né, no laboratório. Então, inicialmente eles faziam um cadastro online para poder participar. Depois, quando eles chegavam aqui no laboratório, eles preenchiam alguns questionários. Depois, eles faziam uma avaliação biomecânica. Então, a gente instrumentava esses corredores com marcadores. Esses marcadores eram colocados em várias partes do membro inferior do tronco e principalmente nos pés. Depois que ele foi paramentado com esses marcadores, ele corria numa esteira instrumentada com 2 plataformas de força por alguns minutos. Primeiro se habituava e é onde a gente ia avaliar como é que era o movimento de tornozelo e pé, como é que era o movimento de joelho e principalmente dessas 33 articulações do pé. O que a gente viu de resultados muito positivos? De fato, a pesquisa ainda está um pouco fechada, mas o que a gente já tem são respostas muito positivas de aumento do trofismo. Então, a gente acompanhava eles fazendo ressonância magnética dos pés. Então, aumentou a área de secção transversa, aumentou o volume, aumentou a força desses pés, aumentou a funcionalidade desse pé, passou a ser um pé mais saudável. A gente tem, pelo menos, o dobro de lesões no grupo controle do que no grupo intervenção, que foi sucesso total. E a forma dele correr, como ele pisa no chão, como o pé se move, como o tornozelo se move, também mudou com esse protocolo de exercícios. Os corredores, eles estão muito interessados em saber como eles podem estar evitando lesão, já que é muito frequente as lesões entre os corredores. Então, um foi passando a informação para o outro por achar interessante esse tipo de intervenção. E, a partir daí, eu participei do programa
de exercício para os pés, com o objetivo de tentar prevenir algumas das lesões que poderiam estar ocorrendo. Em 2016 eu tive uma lesão, tive que ficar um período sem treinar. Isso foi muito ruim para mim, parecia que estava faltando alguma coisa. Quando um corredor se lesa, obrigatoriamente ele vai ter que parar para poder se recuperar. Então o primeiro estágio de recuperação vai ser a pausa, a interrupção do treinamento por no mínimo 1 a 2 semanas, no mínimo. E quando a gente para qualquer tipo de atividade, a gente tem perdas musculares. Em 2 semanas, a gente tem atrofia muscular relativamente importante. Então, obrigatoriamente, o sujeito vai perder mobilidade, vai perder força. Então, quanto mais rápido for esse processo de recuperação dessa lesão, menos perdas ele vai ter. Ou ainda, o quanto a gente conseguir prevenir que essa lesão não venha, menos perdas para a funcionalidade, para a saúde desse corredor, a gente garante. O calçado, ele é um dos elementos que são listados em algumas revisões de literatura, revisões sistemáticas relacionadas à corrida, como um fator de risco para lesão. Então, se eu tiver um calçado inadequado, eu posso favorecer o aparecimento de lesão. Mas não necessariamente eu quero dizer que vamos todo mundo arrancar o sapato, jogar ele no lixo e vamos sair correndo descalço, né? Isso não é para todo mundo. Morar em cidades, correr nesse asfalto não é nada agradável, primeiro pela temperatura, segundo por objetos cortantes ou que podem machucar. Então a gente sempre vai precisar de uma certa proteção. Hoje em dia a gente tem os calçados minimalistas, verdadeiramente minimalistas, e os calçados parcialmente minimalistas. Correr descalço vai ser para poucos, tem que ter uma habituação, vai ter que ter um treinamento para que aconteça isso. Então, em geral, tem que fazer um escalonamento de treinamento. Então, ele corre alguns minutos descalço, alguns minutos com mínimo, uma vez ou outra vez na semana, e vai aumentando a frequência e o volume de treino descalço. Então, não vai ser para qualquer um, talvez não seja para você, mas pode ser que o minimalista já te ajude. Por que o minimalista pode te ajudar? Porque, de fato, ele te dá liberdade para você poder usar esse monte de músculo que a gente tem no corpo, no pé em particular, e que a gente esquece e realmente empobrece, enfraquece essa musculatura que pode somar em atenuação de impacto. A inovação dessa pesquisa, para mim, é ter um olhar diferenciado para os pés. Os pés são muito negligenciados no dia a dia. É claro que a gente ainda não fechou os resultados, mas são resultados super promissores. E ele vai um pouco na contramão do que as pessoas têm feito, que é treinar e fortalecer o core, que é o centro do corpo e o quadril, e que isso reverbera no membro inferior. Hoje eu posso dizer que eu estou super satisfeita, tanto com a infraestrutura física que a USP me proporcionou, quanto com os equipamentos que a FAPESP permitiu que a gente pudesse fazer uma pesquisa de altíssima qualidade, de ponta, e isso reverberou internacionalmente. Então, a gente tem algumas parcerias internacionais, uma delas é com a Universidade de Harvard, com essa pesquisa que a gente faz com corredores, com o Centro Spalding de corrida, com a professora Irene Davis. Também tem um relacionamento bem importante com o Instituto Ortopédico de Rizzoli, de Bolonha, na Itália. Então, esses dois grandes grupos contribuem com essa pesquisa. Para mim, o benefício da corrida, basicamente, é se sentir com muito vigor. Tanto durante a corrida, quanto o após a corrida. Essa energia que a corrida dá, ela é muito importante. São vários benefícios que a corrida traz para mim. É uma terapia, na verdade, né? Como se fosse um remédio. Tem que correr todo dia. Durante a corrida, me sinto bem, me sinto outra pessoa. Hoje, a gente já tem à disposição do público esses dois softwares, o software de corrida e o software de orientação para os pés, à disposição, público, gratuito. A ideia é que esse protocolo de exercícios seja disseminado para essas assessorias de corrida publicamente, e a nossa intenção é que, de fato, isso vá para o SUS, ou isso vá, de alguma forma, a partir de aprovação pelo CONITEC, que chegue na população. Então, a gente está muito animado com esses resultados
E é uma pesquisa que a gente consegue reproduzir ou aplicar ou ensinar para a população em larga escala.